Há pessoas que amam a Deus sinceramente, mas vivem presas. Elas oram, jejuam, prometem mudar, pedem perdão, fazem votos. E mesmo assim, voltam para o mesmo pecado. De novo e de novo. É como correr numa roda de hamster espiritual. Você se esforça ao máximo, mas nunca sai do lugar. O corpo espiritual está cansado, o coração está machucado, e a mente já não sabe mais se está lutando certo ou só afundando mais. É nessa hora que vem a culpa disfarçada de espiritualidade. Você começa a achar que Deus está decepcionado, que o céu se fechou, que sua fé é fraca demais. E o pior, acredita que precisa tentar ainda mais, ser mais forte, resistir com mais força de vontade. Mas e se essa força de vontade for justamente o problema? E se essa luta constante for, na verdade, uma guerra contra a sua própria identidade em Cristo? Ninguém gosta de fazer essa pergunta, mas ela precisa ser feita. Será que Deus quer mesmo que você continue lutando contra o pecado da forma como você está lutando? Talvez você não esteja em um processo de libertação. Talvez você esteja preso em um ciclo de orgulho disfarçado de obediência. O convite de hoje é radical. Pare de lutar como sempre lutou. Você não precisa resistir mais, mas precisa morrer de outro jeito. Existe um erro sutil e perigoso que muitos cometem ao buscar santidade. Transformar o evangelho em uma planilha de autocontrole moral. Hoje eu não pequei. Essa semana eu resisti. Faz 2 dias que não recaí. Essa contabilidade espiritual pode parecer zelo, mas muitas vezes é ansiedade disfarçada. E mais que isso, é uma tentativa de vencer na força da carne algo que só pode ser vencido pelo Espírito. Romanos 8:13 deixa claro: se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Não é sobre o que você abandona com esforço, é sobre o que habita em você e vence de dentro para fora. A ansiedade espiritual cria uma frequência interna de escassez, medo e cobrança. E onde há medo, o amor se retrai. A comunhão com Deus vira cobrança, não relacionamento. O cristianismo nunca foi sobre tentar vencer o pecado. Foi sempre sobre ser vencido pelo Espírito. É Ele quem transforma. É Ele quem convence. É Ele quem limpa. Toda a espiritualidade baseada em desempenho, mais cedo ou mais tarde, quebra, porque a carne até pode resistir por um tempo. Mas só o Espírito pode transformar de verdade. A ciência do cérebro confirma o que a Bíblia já ensinava. O esforço consciente, quando isolado, não é suficiente para gerar mudança verdadeira. O vício, seja em comportamento, pensamento ou pecado, ativa um ciclo de dopamina que se repete. Você cai, se sente culpado, promete mudar e volta a cair. O cérebro se acostuma com esse ciclo de pecado, culpa, promessa. Isso gera uma falsa sensação de controle, mas na verdade o sistema está apenas rodando em piloto automático. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reconfigurar, só acontece quando o ambiente interno muda. Não basta querer abandonar um hábito. É preciso reprogramar a fonte emocional e espiritual que o alimenta. A força de vontade falha porque parte do ego. Mas arrependimento real muda não só o comportamento, muda a percepção da própria identidade em Cristo. Estudos mostram que o controle moral baseado em punição ou promessa raramente funciona a longo prazo. O que transforma de verdade é a troca de fonte, sair da culpa e entrar na presença. E se isso está fazendo sentido para você até agora, deixa o seu like. Isso me mostra que você está nessa jornada de libertação real, não apenas religiosa. Essa é uma das verdades mais duras e mais libertadoras do Evangelho. Você não vence o pecado com esforço. Você o vence morrendo para ele. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é só uma metáfora espiritual. É neurologia da fé. Enquanto você tenta abandonar o pecado com sua força, existe uma parte de você que ainda está viva demais. E essa parte, mesmo que bem intencionada, ainda está conectada ao ego. O esforço para abandonar o pecado pode ser, na verdade, uma aliança oculta com ele. Você ainda quer controlá-lo.
quer ser vitorioso por si mesmo. Mas o Evangelho não é sobre vencer com força, é sobre se render até morrer. E é aí que está a chave. O pecado que você tenta matar ainda vive porque você ainda não morreu com Cristo completamente. O ego tentando ser santo é o maior aliado do pecado. Ele camufla orgulho com disciplina, mas não há libertação onde ainda há glória própria. Quando você morre para si, o pecado perde o domínio. Não porque você o venceu, mas porque ele perdeu você. Existe uma técnica espiritual que pode quebrar o ciclo de recaída inconsciente, mas ela exige verdade, coragem e presença. São 3 etapas, e cada uma delas muda a forma como o pecado se comporta dentro de você. Exposição radical. João 3, 19 a 21. Quem pratica a verdade vem para a luz. Tudo o que está escondido cresce. O primeiro passo é expor, trazer à luz, confessar com profundidade, sem filtro espiritual. Deus não cura aquilo que você ainda está tentando esconder dele. Reposicionamento de identidade. Romanos 6, 6 a 14. Afirma: nosso velho homem foi crucificado. Você não é seu pecado. E toda tentativa de se livrar dele com medo ou vergonha só reforça a mentira de que ele ainda te define. Sua identidade precisa ser reposicionada todos os dias. Não com frases de autoajuda, mas com a verdade do Evangelho. Substituição de fonte. Troque a vontade de resistir pela intimidade que constrange. Pare de focar no que você não quer mais fazer e se entregue ao relacionamento que transforma. A oração contemplativa, a leitura profunda, o silêncio cheio da presença de Deus, tudo isso reprograma a mente para um novo padrão espiritual. A guerra interna começa a cessar quando a presença de Deus se torna mais atraente do que o vício. Não é sobre resistir, é sobre se render. Imagine um náufrago se batendo no mar. Quanto mais ele se agita tentando se salvar, mais ele afunda. Mas quando ele para de lutar e se entrega, é aí que o resgate chega. Tentar abandonar o pecado com suas próprias forças é como esse náufrago. Movimento intenso, mas sem salvação. Muita gente que tenta muito ser santo é a que menos crê na graça, porque ainda acredita que pode vencer sozinho. Ainda carrega a ideia de que, se for disciplinado o suficiente, Deus vai se agradar mais. Mas isso é orgulho travestido de santidade. É autossuficiência espiritual. E é por isso que tantos caem mesmo depois de tanto esforço. Se você fosse capaz de abandonar o pecado por conta própria, Jesus não precisaria ter morrido. O Evangelho começa onde termina sua força. E se render é o primeiro passo para ser realmente livre. Paulo escreveu algo que parece contraditório, mas é puro poder espiritual. Quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 2:10. A força verdadeira nasce da fraqueza que se entrega, não da tentativa contínua de resistir, mas da rendição profunda que permite ser transformado. Agostinho passou anos aprisionado pela luxúria. Tentou vencer, tentou controlar, até que entendeu. Ele só seria livre quando amasse a Deus mais do que amava o prazer. Essa é a diferença entre controlar um vício e ser transformado por uma nova natureza. Então hoje, receba esse convite. Pare de tentar abandonar. Comece a morrer com Cristo. Isso muda tudo. Se esse vídeo te confrontou ou te libertou de alguma forma, deixa o like, comenta com sinceridade e se torne membro do canal. Você vai ter acesso a conteúdos mais profundos, direções práticas e jornadas de cura que não cabem nos vídeos abertos.